Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo com o Psicólogo, comigo, Valdemir Simão. Dando sequência às nossas conversas sobre a vida adulta, hoje trazemos um tema bastante delicado até e ao mesmo tempo sério, que é sobre que a criança que vive em cada um de nós. Nós, enquanto adultos, às vezes carregamos muito daquilo que é da nossa própria infância, em especial questões mal resolvidas. Numa outra oportunidade, nós já dissemos que a criança é o pai do adulto, né? E explicando isso novamente, na dimensão de que, ao longo da vida, muitos eventos vão acontecendo, muitas situações perpassam a nossa existência, de forma que marcas são deixadas que nos acompanham no restante de toda a vida. E além disso, muitos dos complexos, muitos dos conflitos e das relações que a gente vive quando criança, elas nos marcam de forma tão profunda que nos acompanham realmente durante muito tempo. Eles constituem aquilo que vai se configurar como a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de se relacionar consigo mesmo, com as outras pessoas e com o mundo de um modo geral. Então, esses complexos infantis, os medos, fantasias, os traumas, desejos não realizados, eles de fato nos acompanham. Em especial quando a gente não dá nenhum tipo de tratamento a eles ou quando a gente prefere deixá-los escondidos. Lá no cantinho da mente, no debaixo da cama ou o que quer que seja. A maioria das pessoas prefere deixar os seus medos muito escondidos, os seus segredos bem ocultos, só que os segredos eles existem para ficar revelados, né, de alguma forma. Essas coisas que a gente tenta esconder da gente mesmo e dos outros, uma hora aparece e muitas vezes a consequência desse ressurgimento é ruim, né? Normalmente não é alguma coisa boa que acontece. E por causa disso, é muito comum pessoas carregarem sofrimentos por muitos anos, às vezes uma experiência vivida lá atrás, lá nos primeiros anos de vida, marca de uma forma tão intensa que dá na vida adulta a pessoa ainda está lidando com os mesmos problemas e os mesmos conflitos. Dentro do universo da psicologia, a gente percebe que na constituição do sujeito, né, tanto organicamente falando quanto psiquicamente, a gente passa por um processo um pouco evolucionário, né, em que durante os primeiros anos da vida a gente está lidando com algumas questões, a gente está lidando com a realidade de uma certa forma, o conhecimento que a gente tem sobre si mesmo, a própria identidade. Só que à medida que a gente vai ficando mais velho, vai se tornando um adulto, isso se modifica também, isso evolui, isso melhora, de forma que quando chega a vida adulta a expectativa é que a gente tenha uma visão mais séria da realidade, mais coerente consigo mesmo, e consiga lidar com as coisas de uma forma mais saudável, menos sofrida e menos infantil. Só que nem sempre é assim. E a gente pode observar em muitos de nós, em nós mesmos isso acontece, mas em algumas pessoas talvez isso seja mais evidente, que é a existência de comportamentos que a gente percebe que são infantis. Você já percebeu aquele tipo de pessoa, às vezes, muito pirracento? E às vezes essa pirraça não é da mesma forma como uma criança faz, de choro, de rolar no chão, mas é uma tentativa constante de estar sempre incomodando alguém para ter algo de um desejo próprio satisfeito. É aquele tipo de pessoa que percebe que é necessário fazer um certo drama ou um certo tipo de comportamento para no fim conseguir alguma coisa. Depois que consegue, bem, tá tudo bem, não precisa mais chorar, não precisa mais parecer que está sofrendo. Mas atenção, isso não estou querendo dizer de forma nenhuma, isso não dá margem para a gente desvalorizar o sofrimento das pessoas, né? Eu só estou dizendo que muitos desses comportamentos, como o comportamento da pirraça, né, uma forma de lidar com o outro por meio de uma certa cena, de um certo jeito de se colocar, pode acompanhar as pessoas ao longo do tempo, até que, quando adultas, é preciso recorrer a esses mecanismos, como uma criança recorre a uma pirraça, para conseguir aquilo que quer. E depois que consegue, bem, volta tudo ao normal, né? É muito comum, esse é um dos mais comuns, que a gente carregue ao longo da vida adulta um certo egoísmo e um certo egocentrismo. Se vocês observarem as crianças muito novinhas, com cerca de 2, 3 a 5 anos, elas são muito egoístas.
o mundo gira em torno delas, todas as vontades delas têm que serem satisfeitas, os pais são apenas obedientes, né? Devem ser obedientes, são escravos das vontades das crianças. E muita gente carrega isso ao longo da vida, de forma que quer e pensa, né, que o mundo gira ao redor dele e que todas as suas vontades devem ser satisfeitas. É o tipo de pessoa que não consegue desenvolver empatia, que não consegue desenvolver solidariedade, uma vez que entende que o mundo está a serviço dela. Isso a gente pode perceber em nós mesmos, às vezes, um complexo bastante egoísta, né, de vontade de querer ter só as nossas vontades realizadas e satisfeitas. Outra forma muito comum de comportamento um pouco de raiz infantil na vida adulta é a tentativa de resolver os problemas mediante conflito e mediante agressividade, como muitas crianças o fazem quando não têm as suas vontades satisfeitas. Então, se você observa a criança novamente, algumas delas, quando alguém pega um brinquedo, quando alguém mexe com ela, fica muito agressiva e quer resolver a coisa na base do tapa. E talvez isso se torna, né, uma forma da pessoa lidar com o outro, lidar com a realidade e acompanha ao longo do tempo. Não consegue desenvolver uma forma mais tranquila e menos violenta de lidar, de resolver os conflitos e de conviver com as outras pessoas. Uma questão bastante séria também, que é muito comum, na verdade mais comum do que a gente imagina, é a dimensão de um vazio existencial e de um sentimento de abandono, um sentimento de ausência de amor. Isso é muito comum, infelizmente, né? As pessoas que, num determinado momento da vida, talvez pela visão que tiveram, em especial quando não tiveram as suas vontades satisfeitas quando criança, desenvolvem o pensamento e o sentimento de que não são amados pelos pais, que não são amados pelas famílias e que se colocam diante de um vazio, né? Por que eu existo? E isso, ao longo do tempo, acaba se transformando, né, em depressão, acaba se transformando em processos em que a pessoa sempre se sente indesejada em qualquer lugar que ela estiver. Indesejada na escola, indesejada num relacionamento, indesejada no ambiente de trabalho, mas a raiz disso está lá atrás, escondida na infância. Talvez no pai ou na mãe que não realizou todas as vontades da criança, ou não falou suficientemente bem que a amava, que gostava dela, e que isso desenvolveu um traço de um sentimento de abandono, de desvalorização, né? Crianças também apresentam comportamentos que às vezes chegam à nossa vida adulta, que é uma relação das emoções não muito condizente com a realidade. Às vezes a gente pode perceber que a criança, por não ter realmente uma visão muito clara da realidade, ela se comporta de uma forma diferente daquilo que é esperado, né? E as emoções às vezes não se adequam com a própria realidade, né? Estar triste quando tem uma situação de estar triste, feliz quando tem que estar feliz. E no futuro isso pode se transformar numa forma um pouco problemática de lidar com as emoções, né? Não ter um controle das próprias emoções, ficar agressivo demais quando talvez a situação não demande, né? Ficar muito irritado ou acabar tendo um comportamento muito contrário à relação, talvez a situação, na verdade, talvez uma situação que demanda seriedade, que demande um certo respeito, a pessoa está gargalhando, está brincando, como se aquilo não tivesse nada de sério, né? Outras questões também que podem vir da infância, né, que estão na nossa vida adulta, está relacionada à timidez, à vergonha, à dificuldade de se colocar, de falar com os outros, de dar a cara a tapa mesmo, né? Dificuldades também de desenvolver um sentimento de pertença diante das outras pessoas, talvez por ficar muito sozinho quando criança, por passar por situações difíceis, né, de abandono, de bullying e coisas assim, que quando chega na vida adulta demonstra-se uma dificuldade de lidar com a sociedade de um modo geral. Alguns sentimentos de culpa que permanecem na vida adulta podem estar muito vinculados a questões do passado, né? Famílias, em especial pais e mães que cobram demais, que são muito exigentes, às vezes perfeccionistas ou até mesmo os insatisfeitos, né? Em que fazem cobranças muito grandes para com as crianças, desenvolve na pessoa esse processo de se sentir sempre culpada. E quando está adulto, assume a culpa de tudo, né? Qualquer coisa que dá errado,
acha que é culpa dela e que ela tem que se martirizar, que ela tem que se punir e assim por diante. E por último, né, um comportamento também muito comum é das pessoas que quando estão na vida adulta não têm uma certa responsabilidade. Ela acha que tudo vai ficar bem. Eu acho que isso pode se dividir em duas formas, né? Tanto a pessoa que tem uma visão assim, vai ficar tudo bem, não tem problema, tudo vai se resolver no final, não preciso me responsabilizar. Talvez por ter sempre um pai ou uma mãe, um outro familiar que resolve a parada, que resolve as questões. Então a pessoa não se coloca na situação, não se implica, isso não tem nada a ver comigo, o mundo vai cooperar, Deus vai cooperar para que fique tudo bem. E por outro lado, talvez a pessoa que não assume responsabilidade por não estar nem aí, por achar, tudo bem, as coisas não precisam ter a seriedade que precisa, aí se coloca em comportamentos de risco, dirigir em alta velocidade, beber demais, ou ter irresponsabilidade no controle financeiro, na relação com as pessoas, porque não está nem aí com isso mesmo. Então, meu pai resolve, ou alguma outra pessoa vai dar conta da questão, não tenho que me haver com isso, não tenho que me importar com isso. Né? Então, acho que é importante, né, no fim dessa conversa toda, dizer que é necessário a gente se conhecer. Todos nós carregamos muito da nossa infância, não tem como não carregar, uma vez que a gente, é o resultado de todo um processo. Mas é importante identificar e se conhecer para ver que tipo de coisas, que vêm da infância podem estar impactando negativamente na nossa vida, na nossa relação com as pessoas, na nossa própria relação com as emoções, na nossa saúde mental, para que a gente consiga, de alguma forma, ter liberdade e atuar sobre isso. Resolver esses complexos infantis. Terapia é uma ótima oportunidade para a gente revisitar a vida, para a gente tratar desses complexos e perceber que às vezes muito da imagem que a gente tem, das situações, das pessoas que vêm da infância, não corresponde com a realidade. Talvez o que o pai, uma mãe, um irmão, um tio, quem quer que seja, queria, é muito diferente do que a pessoa imaginou que ele queria. Então, o sofrimento acompanha ao longo da vida por uma falta de conhecimento, de esclarecimento. Conhecer-se é sempre o caminho mais adequado para a gente ter autonomia sobre si mesmo, sobre a própria saúde, sobre as próprias emoções. Agradeço você a sua atenção, deixo um abraço, convite para nos acompanhar. Até mais.